Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e aqui vamos falar sobre um tema muito interessante. Você sabe o que é cinismo em filosofia? Você sabia que o termo não tem nada a ver com o significado que hoje nós conhecemos? Mas o que isso tem a ver com São Francisco de Assis e com o filme Irmão Sol, Irmã Lua? Fica comigo, depois da vinheta você vai gostar do conteúdo. Antes da gente falar exatamente sobre o filme Irmão Sol, Irmã Lua, que é um filme de Franco Zeffirelli que retrata a vida de São Francisco de Assis, é importante entendermos o que é cinismo na filosofia e por que o termo mudou para um significado tão ruim. Todos vocês já ouviram falar do filósofo Sócrates, talvez o filósofo grego mais famoso de todos. O cinismo é uma filosofia pós-socrática, influenciada pelos ensinamentos de Sócrates. E no cinismo, o principal ponto é: a moral jamais poderia estar separada do modo de vida de um filósofo. Eles deveriam ser exemplos daquilo que eles afirmavam, daquilo que eles pregavam. Guarde bem isto, porque isso vai ser muito importante para a nossa reflexão de hoje. O cinismo era uma filosofia que pregava o desprezo pelos bens materiais e pelo prazer. Tinham uma vida tão simples que as pessoas à volta começaram a chamar eles de cinismo por compará-los a cães. Daí o termo sinos, que vem do grego cinismo, que lembra a palavra como um cão. A simplicidade, por isso, comparando com um cachorro que perambula, era a tônica. E olha que interessante, os filósofos cínicos, eles viviam com uma túnica, um bastão para auxiliar na caminhada e uma sacolinha para receber as ofertas que eram para eles. No caso, na época, chamado de donativos. Então, naquela época, falar que uma pessoa era cínica queria dizer que era uma pessoa que não tinha apego a poder, riqueza, dinheiro ou qualquer convenção social. Eram pessoas simples que amavam a verdade. Mas por que o termo hoje é tido de forma tão pejorativa, é uma ofensa? Ocorre que com o passar do tempo, pessoas ricas, cheias de posses, opulentas, começavam a pregar a respeito do cinismo. Só que elas mesmas não viviam aquilo que elas pregavam. Daí começaram a dizer: aquele cara é um cínico, no sentido que ele era hipócrita, ele não falava aquilo que ele vivia, mas ele mandava os outros fazerem. Já imaginou um patrão rico mandar um empregado viver uma vida simples? E isso seria o cinismo de hoje, ou seja, a hipocrisia, porque ele mesmo não entende o que era a filosofia cínica, que era viver de forma simples. Daí então nós temos o cinismo original no termo e o cinismo que conhecemos hoje, que na verdade surgiu pela hipocrisia humana. Afinal, os poderosos lá atrás queriam ter muito, mas mandavam os outros viverem uma vida simples. Aí é fácil você pregar o cinismo, né? O significado então foi deturpado, atualizado pelo mau comportamento social que veio anos depois do surgimento do cinismo original. Mas como surgiu o bom cinismo, o cinismo original dos filósofos gregos? Antístenes, um aluno de Sócrates, foi quem resolveu criar essa filosofia. Para ele, a virtude humana, viver a verdade de forma simples, auxiliando o próximo, isso deveria ser o foco da mente humana e não o prazer. Ou seja, para ele, o homem deveria buscar a verdade e a bondade e não prazeres, fazendo então com que a virtude fosse a fonte dos reais valores. Para ele, o valor de um homem jamais deveria ser medido por aquilo que ele possui ou pelo poder que é lhe dado por algum governador ou status social, mas por aquilo que ele pratica, pela virtude que ele exala em seu comportamento. E ainda completava que a busca do prazer e do poder e dinheiro afastava os homens do real comportamento e da real felicidade, pois os escravizava. Então, Antístenes surgiu com essa filosofia, a da simplicidade, que principalmente fazia com que deveria se viver aquilo que se pregava. Ele viveu
entre os anos 445 a 365 a.C. E o mais interessante é que não havia textos ou hierarquia entre os cínicos, mas imitação de comportamento. Um imitava o outro, que dava o exemplo, através de suas atitudes, mais do que palavras, pois para eles a riqueza da pessoa estava em seu coração. Mas o que isso tem a ver com São Francisco e o filme? O filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli, lançado em 1972, conta um pouco da biografia de São Francisco. E olha só que interessante o que a gente vai descobrir nessa biografia. O nome dele, a princípio, não era Francisco, mas Giovanni. A sua família carinhosamente o chamava de Francesco, no caso, Francisco. Fazendo a transliteração para a língua portuguesa, era um apelido que seus pais o chamavam. Depois de voltar de uma guerra entre Assis e Perúdia, caindo doente, acontece que Francisco tem uma revelação divina. Aqui eu não quero adentrar no aspecto religioso. Vamos então focar no homem Francisco e no seu comportamento. Afinal, independente do que você crê, a filosofia serve para todas as religiões e o aprendizado com ela também pode ser aplicada a qualquer pessoa, independente de sua fé. Francisco, assim como Antístenes lá atrás, acaba por perceber o mundo de uma forma diferente. Ele veio de uma família rica, mas para ele a riqueza já não fazia mais qualquer sentido. Ele passou por uma transformação dentro de si, em seu coração. Ele não apenas observa a natureza, mas a absorve, observando a beleza dos animais, da vegetação e lembrando do que havia passado na guerra. Então, ele se torna uma nova pessoa. Para ele, a partir daí, os bens e riquezas produzidos pelo homem já não fazia sentido. Em uma das cenas chaves do filme, Francisco se choca ao ver dentro da propriedade de sua família, desde crianças a idosos, trabalhando para que o sustento de sua família, para que a riqueza de sua família se mantivesse. Dá para perceber que ele observa tudo aquilo e sente como se as pessoas estivessem sendo exploradas, e pior, pela sua família. Por conta disso, Francisco chega a abandonar o nome de sua família. Ele não queria tomar parte disso. Ele não queria se sentir uma pessoa que de repente estaria explorando a outro. Muitos trabalhavam amontoados. Nota-se idosos, nota-se crianças. E naquela época não havia preocupação nem com higiene e nem com idade, com qualquer aspecto de saúde. Eles precisavam trabalhar para ter o que comer. E ainda, quando está dentro da igreja, ele observa que os ricos, eles estavam mais próximos do altar. Em compensação, os pobres ficavam lá atrás. Ele notava dentro da própria igreja, então, uma divisão social. Onde então estaria Deus e a simplicidade pregada pela fé? Olha que interessante. Onde estaria então a simplicidade pregada? Lembra a frase-chave lá atrás, quando eu falei a respeito do cinismo? Qual era a frase principal, o lema principal do cinismo? Que era viver aquilo que se prega. A vida de Francisco mudou. E assim como os filósofos gregos lá atrás, ele não se conteve e ele então quis dar o exemplo de como deveria ser. Abandonando então o nome de sua família, ele vai, constrói uma capela e quer ajudar os outros a se achegarem a Deus, lembrando a todos que não é necessário riqueza, mas simplicidade e amor no coração. Naquela época, Francisco foi responsável por uma reforma dentro da Igreja Católica, pois ele via que havia essa divisão de castas e ele não concordava. Então, ele fala que quer ir ver o Papa. Toda a dinâmica de poder e riqueza que nutria o coração de muitos naquela época passou então a ser combatida por Francisco. Há uma história a respeito de uma passagem bíblica muito interessante. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, Pedro chega a um deficiente e diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Conta-se uma história de que quando Francisco estava numa reunião perante o Papa lhe disse: olha, Francisco, a igreja já não precisa dizer mais não tenho ouro nem prata. No que Francisco respondeu: mas também
não diz mais levanta-te e anda. Nota-se, portanto, que Francisco pregava a virtude, a importância do homem ser examinado pelo seu coração e não pelos seus bens. Olha que coisa interessante. Francisco, ele representava a filosofia cínica original. A Igreja Católica, na época, o cinismo posterior, pois a Igreja Católica era rica, tinha muitas coisas, só que não tinha mais a simplicidade com que ela pregava. Então nós vemos então o combate da filosofia cínica original com o cinismo pós-criado, hipócrita daquela sociedade. Francisco, então, foi muito importante para uma pequena reforma na igreja. Afinal, segundo Francisco, o valor de um homem deveria estar em seu coração, não em suas posses, não nas indulgências que ele poderia comprar, não nas ofertas que ele poderia dar. Francisco, então, trazia naquela época aquele espírito de ensinamento dos gregos pós-socráticos. Olha que interessante. Não quero, como eu disse, adentrar no termo religioso. Estamos analisando aqui Francisco, o homem, a pessoa de Francisco e sua importância histórica e a forma de vida. Afinal, ele estava lá para dizer, anos depois dos filósofos cínicos: viva aquilo que você prega, ensine por seus exemplos. Não apenas com palavras. A forma como você enxerga Francisco, se um santo ou não, o importante é que o ensinamento dele era que a moral não deveria jamais estar desassociada de seu comportamento, de seu ensinamento. Assim, seguindo o exemplo de Francisco, devemos buscar a verdade, devemos buscar a virtude, não somente usando de palavras, mas com ações e atitudes, procurando melhorar a vida de quem está próximo da gente. Nós não precisamos ser filósofos ou santos para fazer o bem às pessoas, tampouco para fazer o que é correto. Apenas precisamos seguir os bons exemplos. E se for para sermos chamados de cínicos um dia, que seja então no original dessa palavra, aqueles de vida simples, verdadeiros, que valorizam o homem pelo que ele é e não pelo que ele possui. Que busquemos, portanto, enxergar o valor do próximo no seu coração. Entendamos então que riquezas e bens materiais não podem ser os principais valores a se buscar em nossas vidas. A virtude, a verdade, o amor, a compreensão, valorizar ao próximo, darmos exemplo, são coisas que devemos fazer. Sigamos então o real ensinamento, seja seguindo o exemplo dos cínicos ou de São Francisco, para não nos tornarmos mesquinhos. Comenta aí. Se ficou até aqui, o meu muito obrigado. Curte aí, comenta, compartilhe esse vídeo. Pode ser interessante para outras pessoas. Espero te ver novamente. Até mais.